Boa noite. Me chamo José Sá, tenho 48 anos e moro no estado de Santa Catarina. Vim morar aqui com meus pais quando tinha 20 anos, pois venho de uma família que morava no interior do estado. Hoje temos negócios aqui em Florianópolis, mas nem sempre moramos na capital. Eu passei toda a minha adolescência morando no interior do estado, e lá vivemos algumas histórias sinistras que contarei aqui agora. Meus pais tinham dinheiro para investir em algum negócio, então resolveram primeiro ver a região, para que o dinheiro pudesse ser investido corretamente. Nós fomos morar em uma casa humilde e com um aluguel bem baixo, pois ninguém alugava a casa, pois os fundos dela davam para um cemitério. Apenas um muro baixo separava nossa casa do lugar de descanso eterno. Até aí tudo bem, pois para nós não havia nada demais. Era apenas um lugar que ninguém queria estar tão cedo, e não algo a se temer. Com o tempo, meu pai começou a fazer pães e bolos, e esse foi um negócio que sustentou nossa família até os dias de hoje. Quando eu já era um adolescente, acordava junto com meu pai na madrugada e assava os pães em um forno a lenha feito em nosso quintal. Eu não gostava muito, pois a vista dava para o muro do bendito cemitério, e eu sempre achava que algo nos olhava de lá. Até então, nós nunca tínhamos escutado ou visto coisa alguma ali, mas com o passar dos anos, isso mudou. Lá não tinha vigia ou coisa assim. Apenas um coveiro cuidava de tudo ao dia, mas à noite o lugar ficava fechado e ninguém entrava. Então, em uma madrugada, eu estava assando os pães no forno e meu pai estava sentado fazendo umas contas, quando começamos a escutar o que pareceu muitas crianças correndo e rindo. O problema era que estávamos em plena madrugada e o barulho vinha exatamente do cemitério atrás de nossa casa. Eu peguei uma escada e subi no muro e me sentei. Então meu pai subiu e ficamos olhando, mas não havia ninguém ali. Então eu falei: "Você escutou o que eu escutei, não é?" "Sim", respondeu meu pai. "Mas não tem nenhuma criança aí. E mesmo que tivesse, que pai deixaria crianças dentro de um cemitério pela madrugada?" Eu pulei do muro e meu pai já estava descendo, quando novamente escutamos o barulho de crianças rindo e correndo. Meu pai subiu rápido e eu pedindo para ver também. Mas ele, depois de dar uma olhada, desceu rápido e tirou a escada do muro falando: "Chega de olhar cemitério por hoje. Vamos trabalhar." Meu pai estava pálido, como se tivesse visto algo que não queria que eu visse. Mas eu não insisti, apenas voltei a assar os pães. Na madrugada seguinte, estávamos trabalhando, quando eu olhei na direção do muro e achei ter visto algo me olhando. Então fui até a metade do quintal e percebi que havia um tipo de sombra de alguém me olhando no canto do muro pelo lado do cemitério. Então peguei a escada e fui olhar, pois não ia ficar nessa dúvida. Só que quando peguei a escada, meu pai falou: "Não vá olhar nada do outro lado. Deixe quieto e vamos trabalhar." Só que eu falei que tinha visto algo, mas meu pai insistiu que eu não fosse ver o que poderia ser. Então obedeci. Quando o dia nasceu, eu fui até o portão do cemitério e entrei. E lá estava o coveiro, que quando me viu, sorriu, pois me conhecia desde que eu era uma criança. Eu contei a ele
que estava vendo algumas coisas bem estranhas pela madrugada, e ele me falou: José, eu já vi tanta coisa estranha aqui que, se eu for contar, vamos passar o dia inteiro e não vou ter contado nem metade. Quando escutar qualquer coisa, acenda uma vela no canto do muro. Às vezes, só isso já é suficiente. Na madrugada seguinte, eu acendi a vela e meu pai me dizia para que eu deixasse essas coisas de lado. Mesmo assim, eu sempre deixava uma vela acesa e depois disso, nada mais ouvimos. Até que em uma noite, eu havia saído com alguns amigos e estava voltando para casa quase meia-noite, quando vi o que de longe me pareceu um casal que andava meio assustado na direção da encruzilhada que ficava no fim da rua onde eu morava. Então um deles parou e o outro continuou andando. Nisso, eu já estava na porta de casa, mas não entrei. Fiquei olhando o que aquele estranho casal estava fazendo. A mulher ficou parada no meio da estrada e o homem pegou algo que me pareceu um livro e foi até o meio da encruzilhada e pareceu falar algumas coisas. Eu comecei a rir, pois era engraçado a maneira que ele balançava os braços. Só que do nada ele parou e ficou sem se mover, e a mulher que estava com ele começou a olhar por todos os lados. Foi então que vi uma sombra se aproximando do homem, e eles pareciam falar algo um para o outro. Não consegui ver bem, mas me parecia alguém com um uniforme militar, e atrás dele havia um cavalo parado também. Foi aí que percebi que aquilo não era coisa desse mundo. E quando decidi abrir a porta para entrar, o homem que estava trajado de militar olhou na minha direção. E eu abri a porta e entrei muito assustado. Bati a porta com tanta força que acordei meu pai, que me perguntou o que estava acontecendo. Então contei o que vi, e ele abriu a porta para olhar quem eram essas pessoas, mas na estrada não havia mais ninguém. Na noite seguinte, eu estava dormindo quando comecei a escutar o barulho de cascos de cavalo andando na rua. Vinha bem de longe, mas quando chegou na frente de minha casa, parou. Eu levantei e fui tentar ver o que era, mas quando cheguei próximo à porta, o barulho de cascos batendo no chão não parava. Era como se tivesse um grande cavalo lá fora, rodando sem parar. Eu dei 2 passos para trás e o barulho parou e continuou a andar pela estrada. Quando meu pai acordou, perguntei a ele se tinha ouvido algo como um cavalo correndo na estrada. Mas ele disse que não tinha escutado nada, e então fomos assar os pães para serem vendidos pela manhã bem cedo. Estávamos lá em frente ao forno, quando escutamos passos dentro do cemitério. Eram passos como de alguém que estava usando botas. Peguei a escada e, junto com meu pai, fiquei no muro olhando, e vimos andando no meio do cemitério o que pareceu um soldado, só que era como se ele tivesse acabado de levantar do túmulo. Estava todo podre e caminhava devagar. Foi quando escutamos o galope de um cavalo que parou lá no portão do cemitério, e o soldado morto foi até lá, passou o portão sem abrir e subiu no animal. Então saiu galopando estrada afora. Era o mesmo cavalo que eu tinha visto com o casal na encruzilhada. E provavelmente o militar que vi de longe era o mesmo que caminhava podre no cemitério. Naquela madrugada,
entramos em casa e só saímos pela manhã. Eu fui até o cemitério com meu pai e contamos ao coveiro o que tínhamos visto. E ele logo falou: Meu Deus, esse casal fez a oração do soldado 33. Dizem que se você faz uma oração de um certo livro, ele aparece e te dá números para apostas. Se for feito tudo direito, quem fez a oração fica rico, evocando o soldado que vem com os números certos para serem jogados em jogos de azar. Como você viu e estava na estrada, o espírito deve estar querendo te falar os números, como ele falou para os dois na encruzilhada. Não sei como essa lenda começou, mas já ouvi histórias de pessoas que dizem ter ficado ricas evocando o soldado 33. Depois do que aconteceu, meu pai achou melhor mudarmos de casa e anos depois fomos morar na capital, onde estamos até os dias de hoje. Nunca mais voltamos até aquele lugar e a lenda do soldado deixamos para lá. Às vezes, quando escuto galopes de um cavalo, eu me tremo inteiro, lembrando do que vi quando era jovem, e me pergunto o que leva uma pessoa a chamar tal coisa em troca de riquezas. Tudo tem um preço. Tenho certeza que esse soldado não vem em troca de nada, e o preço com certeza deve ser bem alto. Pois o mal é assim: dá com uma colher e tira com uma concha. Boa noite.